Olho por olho, dente por dente, mas e quando você não fez nada para merecer isso? Hoje vamos explorar cenas bizarras envolvendo dentes. Você já parou para pensar no motivo de situações assim causarem desconforto? Eu pensei e então eu fui pesquisar para entender melhor. Como situações envolvendo dentes causam desconforto, consequentemente, o ambiente odontológico em si causa agonia em muita gente. E existem possibilidades para isso. Experiências anteriores traumáticas que causaram sensações incômodas ou até mesmo dor, o ambiente em si, o cheiro ou o som das maquininhas, ou até mesmo a incapacidade de ficar sentado numa cadeira e não conseguir ver bem o que o dentista está fazendo. Afinal, numa consulta odontológica, a gente precisa ficar deitado numa cadeira com a boca aberta, sem conseguir ver bem o que o profissional está fazendo na boca. E além dessas questões, eu teorizo que pode vir daí essa insegurança também de situações financeiras. Para algumas pessoas, ir ao dentista é algo atípico, afinal a gente sabe que não é barato. Logo, estar em uma consulta odontológica é algo que foge à rotina e pode causar estranhamento, aflição ou até mesmo medo. Tudo isso faz muito sentido, porém, hoje eu vou adicionar uma possibilidade extra nessa lista, que é ter uma entidade maligna ou uma pessoa disposta a literalmente arrancar todos os dentes da sua boca. Vamos começar com Possessão de 2012, um filme que não é muito falado, mas vale a pena conferir. Vamos à sinopse como de praxe. Uma jovem chamada Em compra uma caixa antiga em uma venda de garagem, sem saber que dentro do colecionável vive um espírito antigo, malicioso. O pai da garota se junta à ex-esposa para encontrar uma maneira de acabar com a maldição sobre a filha. Eu assisti esse filme anos atrás, ele é de 2012, como eu disse aqui, e relendo a sinopse, eu achei muito interessante porque eu não lembrava que nesse longa tinha essa temática de objeto amaldiçoado indo parar nas mãos de um personagem. Hoje, imediatamente, ao falar de uma trama assim, eu já lembro do excelente clássico instantâneo Obsessão deste ano, que pegou essa premissa de objeto amaldiçoado e juntou com um terror mais social, que é esse terror que envolve Nice Guy, que eu já falei aqui no canal, eu já falei sobre o Obsessão, esse filme é excelente, porém eu não lembrava que no Possessão tinha também essa premissa. Eu lembrava, obviamente, que tinha essa garota possuída, tá no título do filme e na capa, mas eu não lembrava que esse ser do mal surgia na trama devido a um objeto amaldiçoado. Eu achei bem interessante. Eu acho bem legal essas tramas que usam esses objetos que vão parar na mão do protagonista e as pessoas descobrem que tem o mal, porque dá uma sensação de desespero e dá uma sensação de que poderia acontecer com qualquer pessoa. Esse filme tem umas cenas bem assustadoras, lembrando que faz um tempo que eu assisti, então pode ser que hoje não dê tanto medo, afinal a gente vai crescendo, amadurecendo, algumas coisas que davam medo não dá mais e vice-versa, porém eu teria que assistir de novo para lembrar da trama como um todo. Porém, a cena que eu vou falar aqui nunca saiu da minha mente. Eu achei ela muito bizarra na época. Hoje em dia eu ainda acho, reassistindo, e ela, assim, na minha opinião, é uma cena bem icônica. O que acontece? A Emma, que é a garota possuída, tá no jardim do lado de fora da casa, no quintal, na verdade, e o namorado da mãe dela chega de carro. Ele chega, vê a Emma ali, uma normal, só observa ela, então do nada começa uma ventania em torno da garota, que aos poucos vai indo pro cara também. Logo tá um vento muito forte entre os dois. E ele começa a olhar para Emma, que obviamente não tá bem, ela tá fora de si. Então o cara leva a mão à boca, porque começa a escorrer um filete de sangue da boca dele. Então, aos poucos, vai saindo mais sangue da boca. E quando ele abre e leva as mãos, a gente vê que os dentes dele estão se soltando. Então, a câmera vai da Em olhando para ele fixamente, com aquele olhar vidrado, sobrenatural. E
todos os dentes do cara caindo. Aí ele cai no chão, rasteja de volta do carro, ao carro dele, completamente desesperado, com razão, e vai embora. Essa cena é muito bizarra. Você consegue achar ela completa aqui na plataforma. Tá na tela aí o pouco que eu consigo mostrar dessa cena. Dessa e dos outros filmes, eu tô mostrando o quanto dá aqui no canal, tá, gente? Pesquisando, eu encontrei algumas informações que eu achei interessante, então eu vou contar para vocês. A simbologia dessa cena é que os dentes representam vitalidade e saúde. Então, fazer os dentes dele caírem faz com que a entidade mostre o seu poder de destruição. Esse cara que sofre essa cena super bizarra é o Brett, que é o namorado da mãe da Em. Então, nessa cena é mostrado que qualquer pessoa com o mínimo de proximidade com a Em tá em perigo e o quanto essa entidade é implacável. É um momento de mostrar o seu poder. Gente, na minha opinião, muito icônica, como eu disse. Talvez seja nostalgia falando, sim, mas de toda forma ela é memorável, vale a pena conferir. E vale a pena conferir o filme também, que é uma boa trama de possessão. E não é muito falado hoje em dia. A próxima cena não acontece num filme, e sim numa série excelente, que é o Legião, que foi ao ar de 2017 a 2019. Vamos à sinopse. A série acompanha David Haller, um jovem mutante diagnosticado erroneamente com esquizofrenia que vive em hospitais psiquiátricos. Após se apaixonar por uma nova paciente chamada Sid, ele percebe que as vozes em sua mente e suas visões podem ser poderes psíquicos reais, transformando sua percepção da realidade. Eu sei que essa sinopse já é interessante, porém ela não faz jus à série, que é simplesmente incrível. Essa é uma série ousada que experimentou cenas que podem ou não dar certo, porém a série tentou. Ela é uma série muito fora da curva, justamente por essa autenticidade. O visual dela é muito estilizado e a trama é muito diferentona. Nossa, eu sou apaixonada por essa série, vale muito a pena conferir. Ela é assim, arrasadora e deliciosamente autêntica. E sim, o David é o filho do professor Xavier do Universo dos Mutantes. A cena em questão acontece quando uma epidemia bizarra começa a ser transmitida. Essa série é muito fora da curva, tá, gente? Então tem coisas que acontecem ali que elas são assim, beiram ao surreal. É muito legal. Essa epidemia faz nada mais nada menos com que as pessoas comecem a bater os dentes e dá muita aflição. O brilhantismo dessa cena é que, enquanto a gente não sabe ainda o que está acontecendo, dá para ouvir o som dos dentes batendo. E a gente não entende muito bem de onde está vindo aquilo e o que está causando aquele som. Então a gente vai ouvindo e o personagem vai se aproximando da origem daquele barulho. Então ele entra num tipo de galpão onde tem muitas pessoas, tá escuro e todas elas estão batendo os dentes. É assim, muito bizarro. Falando em trama bizarra, vamos para uma próxima que também é muito autêntica e muito legal. Tudo por Jackson, de 2020, e vamos para a sinopse. Este longa acompanha um casal de idosos satanistas que, sofrendo com a perda do neto Jackson em um acidente, raptam uma mulher grávida. Usando um livro de feitiços, eles tentam um exorcismo reverso para colocar o espírito do neto no feto, mas acabam invocando espíritos malignos adicionais. Gente, é uma trama muito ousada e assim, bem autêntica também, né? Esse filme é estrelado por Sheila McCarthy e Julia Richens. E sim, você não está enganado, ele é a morte na série Sobrenatural. Tudo por Jackson é um filme que deveria ser mais conhecido, com certeza. Um dos pontos legais é que essa trama é muito interessante. Obviamente, aí pela sinopse você já viu. Ela é um terror com os momentos de comédia que funcionam muito bem, mas não se engane, ainda assim é um terror, tá? Não é uma comédia. E o outro motivo é que os personagens principais são vividos por atores mais velhos, o que não é comum.
E, gente, eles estão ótimos no papel. A trama é muito legal. A sinopse meio que entrega um pouco do que vai acontecer, mas mesmo assim vale conhecer. Eu assisti o filme sem saber da sinopse e assim foi muito surpreendente, muito legal. A cena em questão acontece justamente com a personagem Audrey, que é vivida pela Sheila. A Audrey tá no quarto com o seu marido Henry e ele tá deitado. Ela tá do lado do quarto ali, que é um quarto suíte, então ela tá no banheiro escovando os dentes, depois ela começa a passar fio dental nos dentes, algo comum. E eles estão ali meio conversando, meio ponderando sobre o que eles estão fazendo, porém a Audrey começa a não responder mais e agir de uma forma meio esquisita. Como já tá essa aura meio pesada, já que eles estão fazendo esse exorcismo reverso, o Henry começa a estranhar o comportamento da sua mulher, chamar por ela, então ela começa a vir na direção dele. Porém, não é a Audrey agindo normalmente, porque a gente vai vendo primeiro os pés dela andando em direção ao Henry e a gente vai vendo pavor na cara dele. Então, antes de ver o rosto da Audrey, a gente vê os dentes dela caindo no chão conforme ela vai se aproximando da cama e dele, e o Henry fica assim em pânico, até que finalmente mostra o rosto dela e ela tá passando o fio dental com tanta força que tá arrancando todos os dentes e eles estão caindo no chão. E é muito bizarro. Provavelmente é essa imagem que eu deixei na thumb dessa cena. Ela é simplesmente agoniante. Nossa, dá muita aflição. Sem brincadeira. Eles mandam muito bem. Assista esse filme que vale muito a pena. Agora vamos para o filme mais conhecido e mais atual, Faça Ela Voltar, de 2025. A sinopse dele diz: esta trama acompanha dois irmãos órfãos que vão morar em uma casa isolada com uma nova mãe adotiva e acabam descobrindo um ritual aterrorizante ligado à dor do luto. Essa sinopse já deixa bem claro que esse é um terror com drama. Eu achei essa trama bem triste em alguns momentos. Ela toca nos pontos bem, assim, delicados. Então é interessante você já saber que ela tem esse ar antes de conferir. Se você já assistiu Hereditário, que é esse terror que toca bastante nesse ponto de dor do luto, relações familiares, saiba que é nessa energia. É um terror mais dramático. O anterior, que é o Tudo por Jackson, é um terror que tem também esse tema de luto, porém ele vai mais ali, ele tem esses momentos mais tristes, mas ele vai mais ali para uma comédia com terror, apesar de também ter esses momentos mais delicados. Mas aqui, no Faça Ela Voltar, o foco do filme é justamente explorar o terror que vem dessa dor do luto. O filme é, assim, muito bom, ele é muito pesado e ele cumpre muito o papel do que tá aqui na sinopse. Terror com drama, afinal fala desses temas delicados, tristes, pesados. A cena em questão aqui do Faça Ela Voltar, eu sei que ela é mais conhecida e ela é uma cena bem pesada que eu não vou conseguir colocar aqui para vocês. Afinal, se você procurar ela aqui na plataforma, é até difícil de achar, porque envolve um adolescente e um não adolescente. Porém, eu vou narrar a cena aqui para vocês, vou colocar as imagens tanto quanto eu puder e você pode conferir o filme depois, afinal o filme é muito bom. Na trama, os irmãos estão na casa da mãe adotiva e um deles é o Andy. O Andy é esse adolescente que tá ali, né, tentando fazer as coisas funcionarem, ele e a irmã na medida do possível, porém o ambiente dessa casa, dessa mãe adotiva, não é dos mais acolhedores. Quando eles chegam lá, já tem uma criança, que é o Oliver. E a mãe deles, a mãe adotiva deles fala que o Oliver tá ali, que ela tá cuidando dele também, porém ele sempre age de uma forma meio esquisita às vezes. O ambiente todo do filme é meio estranho, mas todo mundo tá meio que tentando fazer as coisas funcionarem na medida do possível. Tem uma cena que tá apenas o Andy e o Oliver em casa, e o Andy tá ali conversando e vai comer uma fruta, é um melão. Aí ele pega, corta, pergunta se ele quer o melão e corta um pedaço e entrega para ele. Entrega para ele o melão com a faca, afinal para ele comer e depois devolver. Aí o Andy vira de costas ali, vai mexer no armário. Porém, enquanto ele tá de costas, ele e a gente começam a ouvir um barulho muito esquisito.
E antes dele se virar, a gente vê a tensão ali na cara dele, como se ele já tivesse previndo que vai ver alguma coisa muito bizarra. E quando ele vira, é justamente isso que ele vê. Vamos dizer assim que o Oliver não comeu apenas um melão. Você pode procurar essa cena aí, eu não sei se eu consigo descrever tanto quanto ela, porém, ele tá ali meio que passando a faca entre os dentes. Ele não tá comendo melão e sim usando a faca. Essa cena é muito bizarra, ela dá um susto também, porque é meio que a gente não espera que vai vir isso dessa cena. Você espera que vai vir algo bizarro, mas não nesse nível. Muito bizarra, muito creepy. Óbvio que o Andy também fica muito desesperado, tenta tirar ali a faca do Oliver, mas eu não vou contar mais do filme porque vale muito a pena conferir. Então eu não quero entregar tanto assim da trama. Porém, com certeza, uma cena muito bizarra, ela fica na sua cabeça e se você tiver curiosidade, vale a pena conferir o filme todo. O próximo é o filme de 2016 chamado A Cura. Na sinopse, nós descobrimos que o Lockhart, um jovem executivo, é enviado a um luxuoso e isolado centro de bem-estar nos Alpes suíços para resgatar o CEO da sua empresa. Preso no local após o acidente, ele descobre que os tratamentos milagrosos escondem segredos aterrorizantes. Esse filme foi um que na época eu fiquei bem empolgada para assistir, mas ele não foi tão legal quanto eu esperava, apesar de ter uma trama ousada. Só que eu acho que ela ficou um pouco confusa e se fosse mais polida, seria melhor. O que acontece aqui nesse filme é que o Lockhart fica aí nesse centro luxuoso, porém o lugar é muito esquisito, é muito bizarro. As pessoas que estão lá, elas não parecem que estão normais, parece que está acontecendo alguma coisa que foge à compreensão naquele lugar. E dá muita agonia porque só ele tá notando que tem algo de errado. Essas tramas que apenas um personagem percebe que tem algo errado acontecendo são sempre muito interessantes, porque dá uma aflição ver o contraste de alguém questionando e as outras pessoas só endossando o comportamento bizarro. O Lockhart não consegue sair de lá porque ele foi para lá porque ele sofreu um acidente, então ele tá machucado. E também quando ele liga para a empresa falando que tem algo errado, ninguém acredita. As coisas vão ficando cada vez mais bizarras naquele lugar. É bem afastado e todo mundo age dessa forma super esquisita, com destaque para um dos caras que comanda o lugar. Conforme Lockhart vai questionando cada vez mais, ele vai irritando essas pessoas que comandam o lugar. Afinal, eles estão acostumados com os pacientes simplesmente obedecendo às regras e não questionando. Então, tem uma das cenas que um dente dele simplesmente cai. Porque conforme ele vai ficando nesse lugar, ao invés de melhorar, a gente vê que ele vai ficando cada vez pior, mais doente. E grande parte da aflição do filme é justamente entender por que esse lugar está causando isso nele. Tem uns momentos que foca bastante na água do lugar, então a gente meio que vai imaginando que é dali que tá vindo essa substância ou essa coisa paranormal que tá adoecendo as pessoas. Então ele vai ficando cada vez mais doente. Tem essa cena que ele tira um dente, simplesmente pega e arranca. Mas a cena que mais dá aflição é quando ele é cercado no corredor pelo dono do lugar e alguns dos enfermeiros de lá, que obviamente são uma ameaça. Então eles pegam o Lockhart e levam para tipo um consultório odontológico, que não é necessariamente um consultório, parece mais uma sala de cientista maluco. E lá tem essa cena bem bizarra, que eles colocam um protetor bucal nele e falam que tem que fazer esse tratamento odontológico, que é simplesmente uma furadeira no dente dele. Essa cena é muito bizarra. Essa com certeza é uma das cenas que se destacam aí desse filme, que é um filme legal, mas que na minha opinião é bem confuso e como eu disse, se ele fosse melhor trabalhado, seria uma história muito melhor. No entanto, é indiscutível que essa cena dá muita aflição, porque não tem o que o Lockhart fazer, ele tá em menor número e todo mundo ali meio que ignora ele falando o tempo todo que tem algo errado e dá muita aflição, uma furadeira no dente, né? Vamos ser sinceros. E o último aqui da nossa lista é o curta chamado Dentes, de 2015, e na sinopse é dito simplesmente: aquilo que é negligenciado está perdido. Uma sinopse assim excelente para o que esse curta mostra.
Hoje esse curta está disponível no canal Alter aqui mesmo no YouTube. Ele é um curta que causa muita aflição. Eu vou falar que é um dos mais difíceis assim de acompanhar, porque na trama a gente acompanha um homem que narra a própria vida em primeira pessoa, desde a infância até a velhice. Parece uma vida comum, no entanto, a relação dele com os dentes é extremamente perturbadora. Quando criança, ele demora a ter o primeiro dente, e quando finalmente nasce, ele percebe que os dentes causam dor quando você arranca, e ele meio que começa a odiar ou ficar fascinado pelos dentes. Ele vai crescendo e ele vai propositalmente danificando os dentes. Ele morde alguns objetos mais duros, ele força os dentes até se soltarem. Nossa, só de ler aqui sobre a história já me causa uma agonia. Então é isso que esse personagem vai fazendo ao longo do curta, vai tirando os dentes, vai machucando os próprios dentes. É muito bizarro. Então tem um momento que os dentes não crescem mais, né? A gente sabe que tem esse momento de troca de dentes, mas depois, se a gente perder, não tem mais como recuperar. Então, como ele não tem mais seus dentes, ele começa a substituir por dentes de animais. É muito bizarro. Esse curta fez um trabalho excelente, causando aflição. É uma ideia muito autêntica e muito perturbadora, causa muita aflição, mesmo porque não tem um motivo para esse personagem fazer isso, ele simplesmente faz. No entanto, como você deve imaginar, essa tentativa de consertar o estrago só piora tudo. Já idoso, ele finalmente consegue completar sua nova dentição, porém, quando ele está comendo, acontece um acidente grotesco. Ele morde e arranca a própria língua. E assim termina o curto. Com certeza, uma ideia que perturba demais por ter essa falta de motivo para ele fazer isso. A gente só vai vendo ele fazer isso, dá cada vez mais aflição, e no final é realmente completado o que a sinopse diz. Como ele não cuidou, ele perdeu. Obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Comenta aí se você já conhecia essas cenas bizarras, quais causaram mais aflição. Comenta se você tem dicas. Muito obrigado por todo o apoio aí nos comentários. Vocês são incríveis. Eu amo ler quando vocês comentam nos vídeos. Muito obrigada. Este é o Dai Tá Lendo. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima.